Seja muito bem-vindo a mais um Pod Arena. Por aqui, as conexões geram muitas histórias, curiosidades e hoje nós temos uma convidada muito especial, Evelyn. Ela que de entrevistadora hoje vai ser entrevistada. Cauana Souza, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bem-vinda, Cauana. É uma grande satisfação receber você aqui e poder dizer aquela frase que nós gostamos muito. O lugar de mulher é onde ela quiser. Verdade. A Cauana é médica veterinária e atua com animais de grandes portes. E, inclusive, tem uma verdadeira paixão e fascinação por touros de pulo. Sim, verdade. Cauana, antes de nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de entender um pouco sobre a expectativa de uma estudante e depois de uma formanda na área da medicina veterinária. Parece que são anos bem difíceis de serem passados aí, hein? É uns anos, assim, um pouco longos, né? Durante a eu comecei a gostar de rodeio quando eu tinha 12 anos de idade, né? Por conta do meu padrasto. E aí, no ano de 2012, assistindo os rodeios pela TV da minha casa, eu descobri o Dr. Kiko, né? Que é o médico veterinário de Barretos. E aí, eu via ele e eu falei, um dia eu vou ser igual esse cara. E aí, quando eu terminei o colégio, eu decidi ir para a faculdade para fazer veterinário para realmente trabalhar com rodeio. Dr. Kiko, que é uma grande referência dentro das arenas, como a Cauana citou, ele é médico veterinário pelo Rodeio de Barretos, mas também é um veterinário atuante em diversos eventos de grandes portes do nosso país, né, Bianca? E que legal que a Cauana, uma telespectadora, começou a acompanhar, se espelhou e hoje é uma grande profissional. Mas, Cauana, conta pra gente como é que foi essa sua introdução dentro da faculdade de medicina veterinária, como foi a sua primeira experiência? Você, pelo jeito, desde o início já sabia que era essa carreira que você queria. Sim. Eu entrei na faculdade em 2014, mas eu consegui ir pro rodeio, começar os primeiros estágios em 2016, né? Aí, meu primeiro estágio foi na Expo Londrina, que é a maior feira agropecuária da América Latina. E aí, dentro do rodeio, dentro da feira tinha um rodeio da PBR na época. E aí, eu pedi estágio pro Dr. Kiko, né? 2 anos. Eu levei não dele 2 anos, mas eu persisti até ele me aceitar, né? E aí, eu comecei a estagiar com ele. E aí, por conta desse estágio, nesse mesmo ano, em Maringá, tem o Bolfair Eventos, que é o que promove o rodeio de Maringá. Ele fez um Congresso Paranaense de Rodeio. E aí, eu pedi para ele, para eu poder participar, me inscrevi. Ele fez um pouco de pesquisa sobre a minha vida, né? Porque, na época, tinha muito ativista ali na região norte do Paraná. E aí, eu falei para ele, mandei meu certificado, falei que tinha sido estagiário e ele me aceitou no congresso. Olha só. Aí, fui no congresso, aí em 2016 foi o único estágio que eu fiz. E em 2017, né, ainda era uma área muito masculina, eu liguei pro doutor, falei, por favor, deixa eu fazer estágio de novo, eu gostaria de ir para continuar a minha carreira ali, né? E ele falou, não, esse ano não tem como. Esse ano tem que ser só um estagiário e tem que ser homem. Aí eu fiquei um pouco, né, desapontada, frustrada. E eu falei, não, pra mim, não é assim que funciona. Eu sempre vou atrás do sim, né? E aí, eu fazia estágio na feira agropecuária e eu sempre ficava no escritório, né? Eu conto isso para algumas pessoas. Sempre eu ficava no escritório. E aí, eu sabia o horário das reuniões da PBR. A PBR, o escritório era atrás do escritório que eu trabalhava. Algo chamava, né? Algo falou, tá na hora, vamos lá. Sim, só que nesse dia que ia ter a reunião deles, me mandaram para outro setor longe. E eu falei, meu Deus, como que eu vou achar o doutor hoje, né? E aí, eu fui cobrir a pessoa que eu precisava cobrir no outro setor. Quando eu cheguei na minha sala, eu escutei o doutor Kiko, porque ele tem aquela voz, né, um pouco aguda. E aí, eu escutei ele. E aí eu fui lá, ele me viu de longe, nós nos cumprimentamos. Eu estava tentando fazer um projeto, né, sobre bem-estar de touros de rodeio. E eu falei com ele, falei, doutor, eu precisava de um apoio, eu gostaria que o senhor visse o meu esboço do projeto para mim tentar tocar esse projeto em prol ao rodeio, né? E aí ele falou assim, eu não consigo agora, eu tô atrasada, Adriano vai me matar, mas vai no rodeio à noite. Eu não tinha certeza que eu ia fazer o estágio, mas eu já tinha levado a minha mala pro estágio para trocar de roupa, né, para descer pro rodeio. E aí fui pro rodeio, nós conversamos, eu mostrei o projeto para ele, eu trabalhei com ele naquele dia, e aí ele, quando acabou o rodeio naquele dia, ele falou, você não quer vir amanhã? Porque você se desempenhou bem, né? E aí foi... O coração naquele momento... Nossa, eu fiquei muito feliz.
Ô, Cauana, e que bom que você foi assim, persistiu, Eu não era muito desistiu, persistente. foram muitos nãos. Foram. E o resultado final foi você tá lá com ele, aprendendo. Sim. Tinha uma professora que ela falava sobre as carreiras durante as aulas, né? Inclusive, ela era uma professora de grandes animais. E aí, ela falava nas aulas, ela falava, gente, a Cauana, ela sempre me citava. A Cauana, ela persiste, ela vai atrás das coisas que ela quer. A gente tem que ser assim, né? E aí, nesse ano, em 2017, no 3º dia de rodeio, ele era PBR, mas o meu sonho era Barretos, né? Desde quando eu tinha começado a faculdade. E aí, o doutor falou, você quer ir nas etapas da PBR esse ano? Eu falei, todas? Ele falou, as que você puder. Eu falei assim, olha, não sei se eu consigo em todas por conta das aulas, né? A logística de viajar pra longe. Naquela época não tinha carro. E aí ele falou, não, entra em contato com o menino que cuida da agenda, vê os que você pode ir, o que você não puder, só me avisa pra eu arrumar um estagiário pra te cobrir, e o restante você pode ir. Perdão. E aí, nesse rodeio que nós estávamos, eu falei, doutor, a gente precisa ir na propriedade, porque a gente fazia a avaliação da propriedade, pra gente fazer as documentações. Ele falou, tá bom, então vamos. Quando a gente foi, uma amiga minha foi junto. E o doutor que gosta muito de contar história, essa é uma parte muito boa dele, que ele gosta de contar as histórias, e ele conta da carreira dele. E aí ele começou a contar de como ele tinha ido para Barretos, né, porque ele é do Paraná também, ele fez faculdade em Londrina, que é inclusive onde eu fiz também. Ai, que legal. Não na mesma faculdade, mas na mesma cidade. E aí ele contou de como ele entrou para trabalhar no rodeio em Barretos. E aí eu falei, é o meu sonho para Barretos. E aí, naquele momento ele te falou o quê? Aí ele falou, sério? Eu falei, aham. Ele falou, então tá, então esse ano eu vou te dar o estágio em Barretos, só que é mais puxado do que o estágio que você faz aqui na feira. Gente, eu chorava tanto. Ele conta pra todo mundo que eu chorei, porque eu chorei mesmo igual uma criança, porque era o meu sonho. E você sabia do quão importante era aquilo, né? E ser realizado profissionalmente, se deparar, né, com o sonho tangível ali nas suas mãos. Nossa, eu liguei pra minha mãe e pra minha avó na hora, chorava. E dá pra ver, ó, nesse momento, você tá emocionada. É De lindo ver contar você isso. falando. Ai, Cauana, que coisa gostoso. maravilhosa. A nossa realização profissional é, A gente sabe o quão acho que o importante principal feito histórico da nossa vida. Ô, Cauana, agora explica um pouquinho pra gente, porque de medicina veterinária eu só entendo o que eu pergunto pros médicos que a Dos gente pets. conhece. Como foi pra você se definir uma médica veterinária de grandes? Foi na faculdade? Você já veio com essa identidade? Eu já entrei na faculdade sabendo o que eu queria, né? Tanto que as aulas de pequenos eu fazia, eu estudava para as provas para poder passar, né? Me dedicava mais à área de grandes. A gente tem Tem uma muita grade diferença, completa. Cauana? Tem, né? Em questão anatômica, em questão de exames, né? A clínica é bem diferente. Uau. Mas eu me dedicava mais para grandes. Eu até tentei, né? Eu juro que eu tentei 3 vezes fazer estágio com pequenos. E aí, na 3ª vez, a professora, que era coordenadora de estágio de dentro da faculdade, né? Porque a gente fazia estágio dentro do próprio hospital. Porque contava como horas e para as matérias. Ela falou, Cauana, eu já vi que você se esforçou, que você tentou, mas você não gosta. Então, vai pra área que você gosta, que não tem jeito. Brilha lá que é melhor. Brilha lá que é Foi o que melhor. aconteceu, hein, Cauana? De lá Foi. pra cá, uma trajetória que vem aí se expandindo, mas ainda assim, falando da faculdade, você em algum momento chegou a lidar com algum desafio, uma situação que fez você repensar se era mesmo essa jornada profissional que você queria trilhar? A gente tinha alguns empecilhos, né? Por conta que os rodeios, às vezes, acontecia de quinta até domingo. Ou alguns era sexta, sábado e domingo. Mas, dependendo da distância, né? Isso atrapalhava um pouco nas viagens. Mas eu tinha uma professora que era muito sonhadora também, que ela gostava de bovinos Que também. gostoso. E ela me apoiava muito. Então, eu me dedicava bastante nas matérias, fazia, né? Os trabalhos certinho, estudava para as provas. E ela me apoiava. Ela falava, Cauana, se é uma coisa que você gosta, se é uma coisa que você tá conseguindo se destacar ali, vai, né? Porque o pessoal da faculdade falava assim, você faz estágio na PBR, nossa. Porque era um grande circuito, né? É um grande circuito. E na época, era o mais conhecido porque eles faziam um evento na minha cidade. Então, as pessoas só ficavam deslumbradas. Eu falava, gente, é muito bom, mas tem coisa que a gente tem que abrir mão. Então, é uma escolha, né?
Sem dúvida alguma. Ó, a gente já falou sobre tantos assuntos nesse primeiro bloco, então, para situar você que está nos acompanhando e para a Cauana deixar a profissão dela bem clara, para você aí que está nos acompanhando, talvez não entenda muito sobre o universo rodeio, tá chegando no BRTV Max agora. Cauana, qual é o principal papel de um médico veterinário que acompanha uma etapa de rodeio, seja de um circuito ou então no rodeio que acontece dentro da sua cidade, tem que ter um médico veterinário responsável? É garantir o bem-estar dos animais. O bem-estar e a integridade física deles. Durante as apresentações, durante o período de descanso e quando eles estão vai para o alojamento, né, de descanso após as montarias. Esse médico veterinário acompanha os animais na chegada, durante o momento em que eles estão se apresentando e no momento em que eles vão embora. Isso, é. E até na propriedade, porque às vezes acontece do animal não ficar dentro do próprio recinto, né? Ele tem uma propriedade específica para ficar alojado. Então, é nosso dever cuidar do bem-estar dele durante todo esse processo aí. É isso mesmo, e Cauana, são muitos trâmites que vocês precisam fazer para assegurar 100% o bem-estar desses animais. E no próximo bloco, você que nos acompanha vai ficar 100% por dentro de tudo que a médica veterinária Cauana Souza vai nos contar aqui no Pod Arena. Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena. Hoje nós estamos recebendo por aqui a médica veterinária Cauana Souza. E Cauana, que você é uma grande apaixonada pelos rodeios e uma atuante nesse meio, nós já entendemos. Mas nós também sabemos que a sua carreira te abriu um leque de oportunidades. Sim, é verdade. A veterinária, ela tem um leque muito grande, né? A gente pode atuar em diversas áreas. E aí, por conta da pandemia, eu me formei em dezembro de 2020, né? Ou seja, sem nenhum evento acontecendo. Sem nenhum evento acontecendo. Tive muita crise de ansiedade por conta disso, né? Porque, como eu estava muito atuante no rodeio durante a faculdade, eu conhecia muitas pessoas. Então, estava muito fácil para mim engrenar ali no rodeio, né? E aí, eu fiquei formada por depois de 9 meses formada, eu ainda estava sem trabalhar. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar no controle de qualidade no frigorífico na minha própria cidade, em Londrina. E aí, eu fui, porque eu não sabia quando que ia voltar os eventos, né? E eu precisava atuar, trabalhar, né? E aí surgiu a oportunidade de ir para o frigorífico. Fui para o controle de qualidade, que hoje é uma área que eu também trabalho, né? É uma área, a gente fala que é área de alimentos, né? Que é o veterinário que trabalha com alimentos. Então, a gente garante que aquele produto esteja dentro do padrão, né? Microbiológico, de controle de qualidade, para ser consumido, né? Dentro do frigorífico, tem 2 áreas distintas que os veterinários atuam. A inspeção, né, que ele vai inspecionar propriamente dito doenças, e o controle de qualidade, que a gente vai garantir o processo em si. Então, eu trabalho com o processo, não com a inspeção. Uau! E como foi para você chegar em uma área, assim, relativamente nova, não porque você aprendeu isso na faculdade, já sabia como lidar, mas fazer a sua cabeça também entender o lugar que você estava entrando? Foi... Eu acredito que deve ter tido uma luta interna. Teve uma luta interna, né? Mas, na faculdade em si, a gente não aprende o que a gente vive em si ali no frigorífico, né? Por isso que é importante fazer estágio em várias áreas durante a faculdade, para você ir abrindo a sua cabeça, para ver onde você se encaixa melhor, porque às vezes você entra na... Eu não mudei de opinião, porque era uma coisa que eu tinha propriamente dito na minha cabeça. Assim, eu entrei na faculdade querendo trabalhar com rodeio e continuo querendo trabalhar com rodeio, né? Mas como me abriu o leque para ir pro frigorífico, eu falei, eu preciso ser muito bom no que eu vou fazer. Então, eu comecei a estudar muito, né? E aí, é um serviço de formiguinha, porque você começa num cargo até você conseguir chegar lá no topo, né? Então, eu fui caminhando, fui estudando, fazendo curso, pós-graduação, para mim me especializar melhor nessa área. Tanto que hoje os frigoríficos me chamam para apagar incêndio. Olha, Uau. que legal. E, Cauana, dentro da sua primeira área de atuação, que era o rodeio, com essa nova, você conseguia conciliar algo de um trabalho no outro? O que eu consigo conciliar hoje é o bem-estar animal, né? Porque a gente também trabalha o bem-estar animal ali no frigorífico antes do animal ser abatido. Porque a gente tem que garantir que o animal tenha um bem-estar, para a carne ter uma qualidade também, porque um animal estressado, com dor, né, que o animal que foi maltratado, ele libera o hormônio que a gente fala que é o cortisol. E esse cortisol, ele escurece e endurece a carne. Então, por isso que as pessoas que criam
e que trabalham com isso sempre vai tentar garantir o melhor estado físico do animal, né, e psíquico também, que a gente fala dentro dos 5 pontos de bem-estar animal, para garantir um produto de qualidade. Ô, Cauana, agora uma dúvida até um pouco leiga, mas como que funciona esse bem-estar psíquico? O que é oferecido para esse animal para ele não ter nenhum estresse? O manejo em si deve ajudar muito. E assim, não misturar animal de uma propriedade com outra, porque dentro de um lote, por exemplo, eu tenho um lote A e o lote B. Dentro do lote A, eu já tenho um animal que é dominante dentro daquele grupo. No lote B também. Se eu junto esses 2 animais, eles vão entrar em conflito, né? Eles vão entrar em guerra para eles dominar aquele ambiente. Então, a gente não mistura lotes, proporcionar um lugar com água limpa, né? Porque eles fazem jejum e dieta hídrica. Um transporte adequado, em boas condições, estruturas do lugar aonde o animal vai ficar, né, tanto de piso quanto de estruturas de contenção. E, se for possível, colocar tendas ou ter árvore plantada em volta desses currais para evitar também o estresse térmico. E aí, em alguns lugares, a gente usa aspersores, que é tipo um chuveirinho também, para proporcionar... Refrescar. Daí a gente fala que é o... conforto térmico. Gente, olha só. O nosso programa tá indo para 2 vertentes totalmente diferentes. E esse é o ponto mais interessante de um podcast onde a gente trata sobre uma gama de assuntos tratando-se de um mesmo profissional. Porque nesse momento a gente começa a falar da vida do médico veterinário que tá lidando com um animal que tem um período de vida curta. Que ele foi feito para ser abatido. Então a gente já não fala do animal em si, mas sobre o produto que vai ser entregue. Isso. E quando a gente está falando sobre rodeio, a gente está falando sobre animais que são bem tratados para ter uma longevidade muito grande. Podendo citar aqui, por exemplo, hoje o touro bipolar, que você conferiu na Fazenda Santa Marta, que tem quase 20 anos de idade, está aposentado, chegou no seu auge da carreira e hoje curte a sua aposentadoria. Então, nesse momento, a gente fala sobre o trabalho onde a Cauana atua com muita propriedade hoje, que é cuidar dos animais que serão entregues para o abate. E é muito importante a gente falar sobre isso aqui e frisar que os bons tratos também acontecem nesse momento. Não só pela qualidade, mas garantindo também a integridade do animal naquele momento. E o estado de saúde dele, né? É muito importante. E no frigorífico, né? Igual qualquer área da veterinária, as pessoas acham que é uma área que não é para mulher, né? Tudo a gente tem que saber se impor. O frigorífico também, ele é uma área que tem muito homem, né? É uma área dominada, né, por homens. Só que as mulheres, elas vêm se destacando. Tanto que tem um corte na internet que fala que as mulheres hoje, elas são muito bem vistas no agro, porque elas são mais detalhistas, né? E realmente, as mulheres estão sendo bem vistas dentro dessa área. Porque a gente, né, vê com um olhar mais, como é que a gente pode dizer? Mais técnico. Clínico, mais técnico, sim, exatamente. Ô, Cauana, a partir dessa possibilidade de trabalhar com frigorífico, você visitou vários estados do nosso país e teve a oportunidade de atuar, de deixar a sua marca registrada lá também como uma boa profissional. Sim. No ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar no Tocantins. Depois eu fui transferida para o Goiás. E aí, fiquei depois ainda 7 meses trabalhando no Pantanal, em Aquidauana. Eu gostava muito de lá. E como foi para você, desde a sua formação, se programar para sair de casa? Porque essa é uma dificuldade que todo mundo enfrenta. A mãe de uma amiga minha, ela fala que eu sou um pouco maluca de viajar tanto sozinha, né? Não é fácil, porque eu sou muito apegada com a minha mãe, com a minha avó e com a minha irmã, né? Eu sou muito apegada com elas. E não foi fácil, né? Mas, assim, durante a faculdade, eu viajava muito para os rodeios, né? Barretos, principalmente, é o que eu ficava mais tempo longe de casa. Então, eu ficava 15 dias em Barretos. E aí, eu sabia que, para mim trabalhar com o que eu queria, eu não ia conseguir ficar ali na barra da saia da minha mãe e da minha avó, né? Que eu tinha que me desprender um pouco delas. Então, assim, eu me faço presente por celular, por ligação por vídeo, né? Tento todo dia conversar com elas. Vou sempre que eu posso para minha cidade visitar elas, porque realmente não é fácil. Não. Até hoje você lida, né, com esse desafio? Lido até hoje. Porque agora eu mudei para o estado de São Paulo, né? Moro em Morro Agudo, por conta de uma oportunidade que surgiu. E, inclusive, as pessoas que eu trabalho hoje em Morro Agudo, o dono do frigorífico, ele tem boiada. Que legal. Sério.
Uau! Cauana, e o que essas mudanças te trouxeram profissionalmente? Ela acarretou, ela me fez crescer muito profissionalmente e pessoalmente também, né? Pra saber lidar com as pessoas. Graças a Deus, em todos esses lugares que eu passei, sempre Deus me apresentou pessoas muito boas. Então, elas me acolhiam muito bem, né? Então, não fazia eu me sentir sozinha. Isso era muito importante pra mim, porque tão longe de casa, né? Quando eu morei em Tocantins, eu morava a 1.300 quilômetros da minha casa. Então, não era sempre que eu podia ir pra lá. Então, eu sempre fui muito bem acolhida, graças a Deus. É um desafio, assim, que a gente precisa trabalhar muito a cabeça. Precisa. Prestar também atenção nas conquistas obtidas. Você que teve a oportunidade de viajar bastante, já teve também a oportunidade de conhecer muitos estados. Mas eu sei que você também é uma mulher muito corajosa e sonhadora. Existe algum lugar aqui no Brasil, ou até mesmo fora, que você tem vontade de conhecer, de trabalhar, de mostrar o seu talento como profissional? Eu tenho muita vontade de conhecer um rodeio americano. Ai, que legal. Né? Tanto que quando eu fiz a página, que a gente vai chegar lá ainda, né? Eu fiz uma página de mulheres do rodeio para falar sobre o trabalho das mulheres. A Mônica me convidou para ir para os Estados Unidos. Para conhecer um rodeio. Mas aí, na época, não teve como, e aí ficou por isso mesmo. Mas eu tenho muita vontade de ir pra lá. Cauana, então essa mesma coragem que você teve para ir embora aqui nos estados brasileiros para poder fazer o seu trabalho, você também teria para ir conquistar a América. Não sei se para trabalhar, né? Não sei como seria lá. Mas para conhecer os rodeios, sim. Porque eu sei que tem muita diferença, né? Mas para ver o que a gente poderia trazer do rodeio de lá para cá, eu acho que seria muito, muito, muito importante. A Evelyn foi para lá e sabe muito bem pontuar o quão importante é trazer essa bagagem de lá para cá. Sim. E a gente espera que isso aconteça em breve. Exatamente, eu também, muito em breve. Olha só, o nosso bloco já se encerrou por aqui, mas no próximo você vai conhecer um pouco mais sobre a diversidade e também as dificuldades que os médicos veterinários enfrentam dentro dessa profissão. Seja bem-vindo de volta ao Pod Arena. Hoje eu, Evelyn Munhoz e Bianca Barreto, estamos recebendo a médica veterinária Cauana Souza. E agora, Bianca, nós vamos começar a falar sobre um assunto. Acho que a gente não gosta tanto de falar sobre isso, nada. viu? Cauana, agora chegou o momento de seguir aprendendo e entendendo cada vez mais sobre os bons tratos dos animais de rodeio. Nós, como profissionais, sabemos o quão importante, o quão bem feito é realizado, mas você, como profissional, está aqui para nos contar, esclarecer dúvidas e também desmistificar muita coisa. Exatamente, porque mesmo no ano de 2025 com os profissionais, tudo à mostra, ainda existe lendas urbanas que falam sobre os maus tratos dos animais dentro do rodeio. Talvez vão falar assim, mas vocês estão falando disso de novo. É necessário falar sobre isso, porque tem muita gente que tenta achar pelo em ovo e dificultar o trabalho de quem tá ajudando. Sim, exatamente. Hoje no rodeio, né, essa lei já é um pouco antiga, mas ela segue ativa para nós. É a Lei 10.519 de 2002. Ela fala sobre o bem-estar de animais atletas, né, e do papel do médico veterinário. Então, o nosso papel é garantir o bem-estar dos animais. Tanto que fala também sobre os equipamentos que devem ser usados. Então, a gente verifica esses equipamentos. É uma função a mais do juiz? É do juiz. Mas todo o equipamento que entra em contato com o animal, a gente tem que inspecionar, né? Ou a gente inspeciona ali após o animal se apresentar, para ver se não teve nenhuma lesão. Porque caso aconteça, a gente vai saber identificar ali o que teve problema. O que ocasionou aquilo. Sim, o que ocasionou. E assim, o sedem, por exemplo, ele é obrigatoriamente confeccionada de algodão ou lã de carneiro, né? Para garantir que aquela cinta não cause nenhum dano no animal. E tem trabalhos, né, publicados aí que a gente consegue acessar pelo Google, que fala que a cinta, né, o sedem, ela não causa dor ao animal, ela faz cócegas, né? E ela não pega nem no órgão, igual o pessoal fala, né? As pessoas que são leigas e não conhecem sobre isso. E realmente a gente está ali para garantir que esses animais sejam bem tratados. Não só nos equipamentos, mas na estrutura toda em si, nas pessoas que estão trabalhando no manejo, né? O que é utilizado no manejo e no transporte. Então, a gente tem que garantir todo esse processo. E é uma equipe grande, né? Porque, assim, é um trabalho que
é analisado vários animais, como você mencionou, é desde o manejo, a descida do animal, colocar nos bretes. Como que funciona essa estrutura de conclusão do trabalho e de realização? Deve ser verificado, né, o lugar onde esses animais vão ficar alojados, porque normalmente eles viajam de uma cidade para outra, de um estado para outro, né. Tem eventos que os animais ficam dentro do próprio recinto, que tem uma área destinada para eles, e tem evento que eles vão para uma propriedade próxima do rodeio, né, para eles ficarem alojados. Então, a gente vai lá, verifica o embarcador, verifica os piquetes, se tem uma quantidade adequada de piquete para a quantidade X de boiadas que vai se apresentar nesse evento, porque os animais, os bovinos, eles são animais gregários, né? Eles vivem em grupos e dentro desse grupo existe uma hierarquia. Então, se na boiada A eu tenho um animal que já é o topo da hierarquia e na boiada B eu tenho outro animal que é do topo da hierarquia, se eu misturar essas duas companhias, esses dois lotes, os animais vão entrar em conflito, vão brigar para um só dominar esse território. Então, por isso que a gente tem que garantir que tem a quantidade certa de piquetes. Para eles ficarem separadinhos. Para eles ficarem separados. E aí tem que ter um transporte adequado, né? Nos caminhões, tem caminhão que coloca borracha, uns borrachão com parece uns quadradinhos assim, para evitar eles não sentirem tanto o chacoalhar do caminhão durante a viagem. Tem uns que coloca umas grades de alumínio, né? Todos esses materiais a gente tem que verificar para garantir que nenhum equipamento que entre em contato com o animal inflige sua integridade física. Ô, Cauana, ainda falando dos piquetes, essa inspeção vocês realizam antes dos animais chegarem. Existe alguma regra ou algum protocolo no qual vocês vão lá e falam, tá errado isso aqui, você tem até o dia X para realizar? Ou se já aconteceu dos animais estarem lá e o local não comportar? Coisa. Antes de começar o evento, né, é feita uma visita técnica, né? Tem profissional que faz dias antes, tem profissional que faz um dia antes, né? Depende da conduta de cada profissional. Vai lá, inspeciona esse local onde os animais vão ficar. Se ele achar que tá ok, ele vai dar ok. Senão, eles vão procurar um outro lugar. Eu participei de um workshop ontem e o Dr. Diego, ele falou sobre um problema que teve no lugar de alojamento que ia ter num rodeio lá no Paraná. E eles tiveram que improvisar na hora e colocar os animais dentro do próprio parque. Então, eles proporcionaram o mais perto do que o piquete iria proporcionar, né? Porque eles tiveram que ficar em baias. E aí, eles forraram o chão com uma cama, que a gente deixa bem fofinha, para garantir que não vai esfolar a perna dos animais na hora que eles levantam e deitam, né? E se tem sombra, e sempre proporcionar água e comida de qualidade. Sim. Excelente. Cauana, ainda falando sobre os bons tratos, quando a gente fala assim, touros de outros estados não podem ir para o estado do Paraná, por exemplo, ainda por conta do fechamento das barreiras. Mas um animal do estado de São Paulo vai livremente até o estado do Goiás, ou seja, onde ele for contratado, ele tendo os exames em dia, ele pode ir. Para que esse trâmite ocorra, então, os animais eles precisam ser acompanhados de ETA, né? E aí, o rodeio da feira agropecuária, ele tem um pouco de diferença. Então, quando os animais vão para a feira agropecuária, obrigatoriamente eles precisam ter o exame de brucelose e tuberculose. No rodeio vai ficar mais a critério do RT, né? Não do obrigatoriamente. Responsável técnico do médico veterinário que está atendendo aquele evento. Isso, exatamente. Mas o GTA é imprescindível, ele precisa estar acompanhando o GTA. E acompanhar a quantidade certa de animais que está ali dentro daquele caminhão por conta da fiscalização. Para quem não conhece, o GTA é a Guia de Trânsito Animal. Então, é um papel onde o dono daqueles animais precisa levar até o médico veterinário responsável para acolher. Isso, para ele poder entrar no recinto. E também transportar esses animais, né? Se há alguma fiscalização no decorrer do trajeto dele, ele apresenta. Isso, ele apresenta. E ele precisa desse guia de transporte para entrar no evento. E aí, quando acaba o evento, a gente emite uma guia de transporte nova para ele poder retornar à sua origem. Para casa. Isso. Excelente. Ô, Cauana, e a cada quanto tempo o GTA precisa ser atualizado? Todo evento que ele for. Se ele for num evento essa semana e na próxima semana ele for para outro evento, ele tem... porque assim, o GTA, ele é emitido direto para aquele evento. Então, se eu vou pro rodeio de Palestina, eu vou tirar o GTA na minha propriedade para o evento de Palestina. Tanto que eles têm um credenciamento, tudo, que entra na guia. E aí ele cai direto lá pro sistema daquele evento. Gostaria de voltar a um tópico.
touro de pulo. Se tiver estressado, cansado ou com dor, o que ele faz, Cauana? Não pula. Ele deita. Ele deita. Ele vai descansar, né? E assim, qualquer animal, também, tanto os cavalos também das competições, se o animal ele não tiver apto para se apresentar, né? É função do veterinário também cortar, que a gente fala, né? Impedir do animal se apresentar. Então, em questão de bem-estar animal, a autoridade máxima no rodeio é o veterinário. Se um animal estressou, né? Ele começou a se debater lá no brete, às vezes colocou um pé para fora, ou na hora de se bater ali o animal acabou se cortando, a gente vai proibir que esse animal se apresente. Ele tem que ser cortado, né? Que é o que a gente fala na nossa... Sim. No linguajar na rodeístico. linguajar do rodeio, né? E o animal, ele vai ir pro fundo das Ser querências, recolhido. né? Vai prestar os primeiros socorros. Se for o caso necessário de ele ser encaminhado para o hospital veterinário, esse animal vai ser encaminhado para o hospital veterinário. Senão, ele vai voltar lá pro local de descanso e ele não vai se apresentar mais. Por isso que é tão importante, né, ter profissionais bem preparados, habituados para estarem aqui esclarecendo. Com os afamados olhos de águia, né, Bianca? Com os afamados Exatamente. olhos de águia. Que é o que você precisa ter desde a sua entrada ali no rodeio até a saída. Sim. E o rodeio, né, ele tem um campo muito grande, né? As pessoas, dentro de qualquer profissão que nós formos atuar, a gente tem que se dedicar e estudar muito, né? E treinar os nossos olhos, ter um olho clínico para poder trabalhar. Porque o que vai te diferenciar do monte de pessoas que tem hoje no mercado é o diferencial que você entrega, né? Não adianta você só ser apaixonado pelo rodeio, só ser apaixonado pela veterinária. Você tem que estudar e estar por dentro daquilo ali que você está fazendo, né? Você tem que ter autoridade no que você está falando, no que você está fazendo. Porque caso venha algum problema maior, problema jurídico que pode acontecer, você tem que saber como você vai se portar e como você vai sair daquela situação. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. E, Cauana, dentro desse preparo, você já é formada, você segue aí num estudo contínuo, como que funciona a sua rotina para conseguir conciliar trabalho, agora você é dona de casa, né, mora sozinha, na verdade, já era, e conciliar os seus objetivos futuros, como que consegue? E se ir atualizando com tudo isso também. Eu gosto muito de assistir os rodeios, né, pra gente conhecer os animais, né, eu fiquei um tempo afastada do rodeio, mas estou voltando ali. A gente tem que ir para congresso, fazer pós-graduação, né, numa área que possa... Porque não tem uma pós-graduação para você trabalhar no rodeio, né? Mas tem a área de bem-estar animal, então, que é o que você vai trabalhar dentro do rodeio. E não ter preguiça de ler legislação. Porque o veterinário, a gente estudou ali para trabalhar mais na clínica, né? Não é igual um advogado que todo dia está lidando com legislação. Mas, infelizmente, a gente tem que... se esforçar, né? Tem que se esforçar e aprender a interpretar também as legislações. Estar em contato, talvez, com médicos já atuantes, tropeiros. Sim, isso é muito importante, E ter um bom relacionamento, sim, sempre, sabe? Hoje, no Brasil, a gente não tem muito médico veterinário reconhecido dentro do rodeio, né? A gente tem poucos nomes, mas esses, eles dão o sangue deles pelo rodeio. E a gente tem as nossas cartas marcadas, né, Bianca? Exatamente. A gente pode citar aqui que já citamos o Dr. Kiko, o Dr. Diego Freitas. Dr. Diego Freitas, a Natália. Inclusive, né? Parabéns a todos esses profissionais que garantem aí a integridade Sempre dos nossos nos atendem animais. Muito bem também. Sim, eles são veterinários atuantes, muito conhecidos no rodeio. Por quê? Porque eles fazem o diferencial, né? Eles têm propriedade no que eles estão fazendo. E é isso que vai diferenciar um profissional de um grande profissional de um médio profissional. Cauana, um momento talvez difícil para vocês. Vamos frisar uma situação hipotética. Estamos lá atuando no rodeio, chega aquela galera ativista. Qual seria ou qual é a principal conduta para atender esse pessoal? Sempre ter muita educação, calma, né? Conversar com eles. E assim, pode acontecer deles denunciarem o evento, né? A gente vê na internet que acontece deles denunciarem muitos eventos. E aí vem a Defesa Agropecuária do Estado ali para fazer a conferência desse evento. Então, a gente tem que recepcionar essas pessoas, mostrar para eles, e a gente sempre tem que documentar tudo. Então, ele vai dar o parecer dele, se for positivo ou negativo. Independente do que ele disser, a gente tem que
ter documentado. Porque o papel, ele vale mais do que a palavra. Isso já aconteceu com você estando presente ou você já ouviu alguém contar sobre essa situação? Londrina e Maringá são rodeios muito polêmicos, né? Que é do meu estado. Eles sempre sofrem com Esse tipo de denúncia. com esse tipo de denúncia. E eu também já vi algumas situações, só te interrompendo, Sim. sobre pessoas que saem de lá com a cabeça totalmente diferente. Nossa, mas é assim que esses animais são tratados? Exatamente. Muitas pessoas, né, leigas, acreditam que os animais sofrem maus tratos. Acreditam naquela denúncia caluniosa, mentirosa. Denúncia caluniosa. Mas, assim, é isso que a gente fala. O papel do médico veterinário é mostrar. Eu acho que a gente precisava, o rodeio em si, precisava mostrar um pouco mais sobre como todo esse trâmite é feito. Para as pessoas que não têm esse conhecimento, ver, né? E conhecer. Porque... durante a minha trajetória também de frigorífico, que eu viajei para vários lugares do Brasil, as meninas que começavam a conversar comigo, perguntavam da minha carreira, começavam a falar, e eu colocava para elas, olha, o rodeio é assim, é assado. Elas, nossa, não acredito que é assim, para mim tinha maus tratos. E aí, quando eu explicava para elas, mostrava, foto, evidenciava, elas mudavam E é a um cabeça. trabalho tão Olha. importante de formiguinha, porque você contou pra ela que pode contar pra outra Isso. pessoa, e por aí também vai trazendo essa vontade de conhecimento, de entender. Eu ia Sim. falar assim, bate aqui, minha companheira, É. porque nosso trabalho é feito em cada evento. Acho Sim. que uma das primeiras pessoas que a gente busca entrevistar são os médicos veterinários, os veterinários. RTs que estão presentes ali. Ah, mas vai falar de novo sobre isso. É necessário, É é um necessário, público novo na gente. transmissão, até mesmo quem já tá ali, é sempre uma novidade, é sempre uma nova informação, e falar sobre algo que ainda tem barreira, é de suma importância, e Sim. você, assim como outros profissionais, estão ali para seguir construindo, evidenciando e mostrando que o rodeio tá ali para cuidar, para fazer acontecer, sempre da melhor maneira possível e cuidando dos nossos animais. E não só os médicos veterinários, todos os profissionais envolvidos, né? Porque a gente depende do animal pro rodeio acontecer. Então, todos estão ali por um bem maior, né? Que é um animal O bem-estar. bem-estar, um animal saudável para se apresentar. Porque se não tem animal, não tem boi, não tem rodeio. Não tem a junção do Não atleta tem. de pulo com o competidor. Exatamente. exatamente. Olha, um adendo. A Cauana disse que muito do trabalho que o médico veterinário aponta e observa é realizado pelos juízes de rodeios. Hoje, nós vemos uma gama de juízes que trabalham e estudam muito para melhorar a cada novo dia e também empregar com que as leis e normas sejam cumpridas da melhor maneira possível. Sim. Por quê? Organizando isso, eles têm um respaldo muito maior para um trabalho ser realizado da maneira mais fácil. Sim, inclusive ontem no workshop tinham muitos juízes que eles são médicos veterinários, que eles trabalham dentro do rodeio como juiz, alguns fazem as duas funções, então é algo muito legal, porque junta as duas funções, né? Então ele tem um olhar clínico e um olhar de juiz. Um olhar técnico. E quem sabe Cauana Souza lá na frente não começa a atuar como juíza de rodeio, viu? Mas isso e muito mais você acompanha no próximo bloco aqui no Pod Arena. Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena, agora para o nosso último bloco, infelizmente, esse episódio que tá sendo tão bacana, hein, Bianca? Pois é, fiz até uma cara de triste meio rápido, o bico pra baixo, o beijo, mas o papo tá bom e ainda temos assuntos a tratar, né? Evelyn? Exatamente, estamos recebendo aqui Cauana Souza, médica veterinária, e no último bloco nós falamos sobre a oportunidade da integração do médico veterinário e do juiz de rodeios. O médico veterinário tem a oportunidade de observar a cinta, que é o famoso sedem, que o proprietário usa como estímulo no touro de pulo e também no equino de pulo, e o juiz atuante verifica os acessórios do competidor, como a corda americana e espora. Mas, Cauana, esse quesito de integração para vocês também é extremamente importante para que ambos consigam falar a mesma linha. Sim, exatamente. Nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Porque um vai estar ligado com o outro, né? Os equipamentos, como eles entram em contato direto com o animal, então é de interesse de ambas as partes, né? Normas, quem vai verificar as normas é o juiz. E as legislações, que são as leis que regem o rodeio, é o médico veterinário, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, se um equipamento infringir a integridade física do animal, ambos vai entrar em
Consenso. Em consenso, né? Para poder dar um veredito final. Mas se aquele equipamento, por exemplo, lesionou lá o couro do animal, né? O veterinário ele vai automaticamente proibir que esse animal se apresente. É função propriamente dita do juiz verificar todos os equipamentos. Mas o veterinário, ele passa e confere também, porque ele não precisa deixar tudo na mão do juiz, né? Os dois estão trabalhando ali para um bem maior. Exatamente. E vocês frisam também, Cauana, a atenção em ambiente, por exemplo, questões externas. Eu vou citar aqui, por exemplo, o rodeio de Extrema. Choveu muito lá, mas muito. Extrema, estado de Minas Gerais. E ali, tanto o médico veterinário quanto os juízes de rodeio, os proprietários dos animais precisaram entrar no consenso. Como funciona esse tipo de reunião para vocês atuarem juntos? Vai ser feita uma avaliação da arena, né? Às vezes a gente pede pro laçador dar uma volta na pista para ver se ela tá realmente escorregadia ou não, se ela tem possibilidade de continuar o evento. E depois a gente entra em consenso com o tropeiro, né? Para ele se ele tá seguro ou não para colocar aquele animal para se apresentar, né? Porque a gente precisa manter a integridade do animal. É o que a gente frisa a todo momento, manter a integridade do animal. E aí, se ambas as partes acham que não tem possibilidade do animal se apresentar, dos animais se apresentarem, aí eles vão cancelar a prova naquele dia, né? Entendi. Cauana, você citou aqui pra gente, a gente acompanhou também através das redes sociais, né, Bianca? Workshop que tá acontecendo na cidade de... Potirendaba, onde reuniu-se uma gama de profissionais da medicina veterinária para falar sobre normas e regras do rodeio. Explica um pouquinho pra gente como foi importante para você estar lá. Tá. Ontem teve o segundo workshop realizado em apoio à equipe Roseta, Dr. Diego e doutora Natália, né? Esse workshop ele era frisado para estudantes de veterinária e médicos veterinários já formados, onde a gente falava sobre legislação, a atuação do veterinário, né? A parte documental também que tem que ser feita, que é a questão de DTA, exames que a gente tem que verificar. Esse workshop é muito importante porque a gente faz um network, né, que é o contato ali com outros profissionais, porque tinha profissional de Minas Gerais, do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul, do Paraná e de São Paulo. Então, é uma gama muito grande, né? Tinham 60 pessoas inscritas. Então, olha tanto de pessoas que estão tentando buscar se atualizar e ganhar conhecimento para trabalhar dentro do evento. Isso é muito importante. Porque durante a faculdade, né, voltando lá na graduação, a gente não fala especificamente de um tema, né? Aqui na região onde os eventos são um pouco em maior quantidade, algumas faculdades abordam um pouco mais esse tema. Mas na região que eu me formei, a gente não via isso na faculdade. Eu fui porque eu era uma sonhadora, né? Eu conhecia aquilo lá pela TV, né? Que na época era o TV Rodeio. E aí eu quis ir para essa área. Mas é importante porque... Na graduação, a gente vê só o básico, né? Depois a gente vai se especializar, se aprofundar mais em um assunto, independente da área que você escolher atuar dentro da veterinária. Ô, Cauana, e que importante poder ouvir de você essa parte dos bastidores do evento, mas principalmente do olhar que você tem sobre o cuidado com os animais, a vontade de realizar o seu sonho, trabalhando em prol do rodeio, para poder fomentar, fazer com que o esporte cresça cada vez mais, e além de todo esse empenho que você coloca dentro do brete na hora do trabalho, ou estudando, buscando se profissionalizar cada vez mais, você também atua com um blog, onde você procura evidenciar as figuras femininas que também trabalham e fomentam cada vez mais todo o esporte. Sim. Eu criei esse blog durante a pandemia, porque não tinha rodeio, e eu queria continuar ali ligada no rodeio, né? Só tinha as transmissões. E eu tive essa ideia, na verdade, foi em 2017, né? Eu estava no rodeio americano fazendo estágio. E aí a gente foi almoçar, né? Tava lá todo o pessoal do rodeio reunido. E eles sempre falando lá dos títulos, de pessoa que foi importante no rodeio. E sempre eram figuras masculinas. E aí eu já tinha visto a Ana Cláudia lá trabalhando, né? E aí na hora do almoço a Ana Cláudia chegou lá, daquele jeito dela conversando. E aí eu falei, por que não falar sobre as mulheres do rodeio, né? Só que essa ideia ficou um tempo ali... guardadinha, né? Mas não dormiu, sempre tava lá. Tava ali. E aí, durante a pandemia, a pessoa que mais me apoiou também foi a Evelyn, né? Porque eu mandei mensagem pra ela, falei, Evelyn, tô pensando em fazer um Instagram falando sobre a vida das mulheres do rodeio. Ela super me apoiou.
E aí eu criei um Instagram que chama Mulheres do Rodeio, que frisa o trabalho das mulheres dentro do rodeio. Porque se os homens eram enaltecidos no rodeio, a mulher também tem que ser enaltecida, porque ela tem um papel muito importante, né? E olha só que alegria e satisfação para nós profissionais, eu, Evelyn, e você também poder saber do reconhecimento, porque como você falou, era um ambiente muito masculino, mas que hoje conta com grandes profissionais que fazem acontecer, não por ser mulher, mas sim por colocar toda a sua força de vontade, toda a sua garra, mas principalmente o foco em poder profissionalizar cada vez mais, poder somar e contribuir de uma boa maneira. Sim, o rodeio, ele, por mais que as pessoas achem que é um meio muito masculino, ele tem espaço para todos, né? As mulheres, elas podem se destacar, elas podem fazer um bom trabalho. Inclusive, vocês fazem um bom trabalho, né? De levar o conhecimento, né? Levar o evento para casa de pessoas que não podem estar ali naquele evento. E, independente do que a mulher escolher atuar dentro do rodeio, se ela fazer o trabalho dela bem feito, se ela se dedicar, se ela colocar a força de vontade, né, se destacar, ela consegue crescer dentro do rodeio, né? Porque o rodeio, ele tá abrindo porta para as mulheres. Então, nós somos vistas com bons olhos hoje no rodeio, né? Por conta de colocar um toque de feminilidade, né? De colocar um olhar um pouco mais clínico, às vezes, né? Um pouco de delicadeza, né? A feminilidade. Isso é muito importante. E mesmo assim, entregar um trabalho no mesmo patamar. Entregar um trabalho no mesmo de patamar. Igual Isso é igual, muito importante, tanto exatamente. no sexo masculino quanto no sexo Sim, feminino. E é igual, assim, eu já vi vocês duas no fundo de brete, estudando muito durante o dia, estudando. É papel, hein? É papel, né? Então, para todas as áreas, é muito importante a mulher estar ali se atualizando, né? Se eu quero trabalhar no rodeio com bem-estar animal, eu vou atrás de legislação, eu vou ver vídeo, eu vou ver coisas que já foram polêmicas, para saber saber sair de uma situação se resguardar de crise. e saber sair da situação caso ela aconteça. Então, é por isso que é importante sempre se manter atualizado. O nosso trabalho é no ao vivo, mas tanto no sentido figurado da transmissão, como também das coisas acontecerem, tanto para nós como para você. Tá acontecendo ali, não dá para você, sei lá, adiar uma situação para depois. Então tem que ter muito preparo. Tem que ter muito preparo, né? E dedicação. Ô, Cauana, como foi pra você estar no workshop e encontrar mais mulheres que na primeira edição? Eu fiquei muito feliz. Eu acho que as mulheres, elas têm que perder um pouco do medo e da vergonha, né? Se impor. Se ela tem vontade, né? As portas estão abertas, né? Eu acho que quem tem um sonho tem que ir atrás do seu sonho, né? Talvez pode ouvir um primeiro não do Dr. Kiko, mas pode ouvir o primeiro não do Dr. Kiko ou de qualquer outro veterinário, mas persistir. Porque se é uma coisa que você quer muito, né? Vai em busca do Vai em busca do que você quer. É isso mesmo, tem que ser destemida, determinada e, é claro, se resguardar de muito estudo. Sim, exatamente. Você ouviu alguma pergunta? Ai, Cauana, como que tá lá? Como foi pra você participar? Eu escutava, as meninas perguntavam na faculdade, né? Porque na minha sala, era mais mulheres do que homens. E aí, a maioria das meninas queriam trabalhar com pequenos animais. Era uma ou outra que queria trabalhar com grandes. Mas em todos os setores que a gente queria trabalhar com grandes, a gente sempre teve um pouco de recuo das pessoas, né? Teve uma amiga que queria trabalhar com reprodução de bovinos. Quando ela foi para o estágio, ela não podia trabalhar no campo, só no laboratório, porque ela era mulher. Isso era uma exigência daquela empresa. Então, deixava as mulheres frustradas, né? Então, em uma situação como essa, acaba acabando com o sonho, né? Tira o brilho, exatamente, né? Mas elas perguntavam como que eu era tratada, como que eu trabalhava, e assim, eu sempre fui muito bem acolhida, né? Muitos estágios que eu fazia, eu ficava acampada junto com a boiada, né? Nos rodeios. E teve uma situação no rodeio de Divinópolis que eu fui. Eu fiquei um pouco adoecida. E eles cuidavam de mim como se fossem meus pais. Gente, ficar acampada é dormir em barraca, tá? Dormir em barraca. Boiada. Próxima boiada. Era assim mesmo que a gente ficava. E eu fiquei um pouco adoecida, né? Dormi um pouquinho a mais. E aí os meninos das boiadas, eles cuidavam muito. Eles vinham, chamavam para tomar café da manhã. Cuidavam do horário de almoço para mim poder descansar um pouco mais, porque eu estava doente. E aí...
me levava junto com eles pro rodeio. E realmente, durante o rodeio, eles ficavam perguntando como que eu tava, eles cuidavam muito bem de mim. Que bom, que Isso maravilha. traz um gás ainda maior, né, Cauana? Traz. Sem dúvida alguma. Cauana, se você pudesse dar uma dica para essas novas profissionais que estão na faculdade ainda, ingressando nos seus primeiros estágios, quais seriam essas dicas? Ser destemida, né? Não abaixar a cabeça no primeiro não que escutar, porque se é um sonho, é uma coisa que a gente tem que ir atrás. Saber se portar nesse meio e estudar muito, claro, sempre. E qualquer oportunidade que surgir, abrace a oportunidade, né? Eu fui para uma área que não era o que eu queria, mas ambas depois se encontraram. Então, uma hora ou outra, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Não desista, né? Qual é o Cauana. diferencial da Cauana? Desculpa, Bianca. O meu diferencial é ser muito determinada, né? Tanto que uma tia fala que esse é um ponto muito positivo meu. Que quando eu quero uma coisa, eu vou até eu conseguir. E a Cauana de hoje, com esse mesmo brilho nos olhos, se tivesse a oportunidade de voltar para aquela menininha sonhadora, iria falar, nós conseguimos. Ia falar conseguimos. E eu faria Parabéns. tudo de novo. Que lindo, parabéns, Muito Cauana. obrigada. Sua história é inspiradora e que obrigada. alegria para nós ter você aqui no nosso programa, podendo conscientizar, levar muitas informações e inspirar também, como a Evelyn trouxe, futuras profissionais que nesse momento acompanham a sua história e querem trilhar essa mesma jornada. Exatamente. Uma grande e jovem mulher, mas traçando os seus primeiros desafios profissionais e se recriando dentro de um universo que é tão difícil, mas saiba que muitas portas serão abertas a partir do que você tem feito. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que muitas meninas se motivem, né? Depois do que eu falei. E que não desistam dos seus sonhos, né? Sempre vai ter alguém para falar que aquilo não é para você. Eu ouvi muito isso. E hoje eu tô aqui. Olha isso só aí. que lindo. Tá aqui com a gente no Pod Arena, Sim. edificando a sua história, a sua jornada, que ainda vai ser muito grande. É isso aí, Bianca. Finalizamos mais um Pod Arena. Ai, que linda, parabéns. Muito obrigada, obrigada. Cauana. Evelyn, mais um Pod Arena. Você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua participação. Fique ligadinho agora na programação do BRTV Max e muito em breve em mais um novo Pod Arena. Tchau, tchau. Tchau, tchau.